9, take 1. Episódio 9, hein? O negócio tá andando, hein? Falando em negócio andar, desde a criação do projeto Surfografia, e na verdade, sempre que eu imaginei ter um canal no YouTube e a galera da Zen Filmes chegamos nesse denominador comum, a nossa intenção é promover o presente, né? Essa revisão dos campeonatos, a previsão dos campeonatos, um olhar especial para o circuito mundial e para questões contemporâneas do universo do surf, mas a gente acha muito importante também resgatar fatos históricos, produtos, projetos históricos da cultura do surf de uma forma geral, para a gente entender o passado, o presente e projetar o futuro. Então, o resgate histórico que a gente faz pela primeira vez aqui no Surfografia, de um projeto do ambiente da cultura do surf legítimo, um clássico da cultura do surf, pela primeira vez aqui no Surfografia, é trazer alguns aspectos do lendário, do obrigatório filme Morning of the Earth, produção dirigida pelo Albie Falzon, o australiano, filme de 1972, ou seja, há 2 anos ele completou esse ciclo temporal, essa efeméride de 50 anos, meio século, de uma produção que é um referencial, é uma produção que segue sendo muito importante para essa construção do que a gente entende como cultura do surf, porque foi um registro, uma radiografia, uma fotografia, um recorte de um momento muito importante da história do surf, que é ali o começo dos anos 1970. O surf vinha da revolução, da Shortboard Revolution, que nada mais foi do que os surfistas, num belo momento ali do final dos anos 1960, no Havaí, com algumas pranchas quebradas, perceberam que eles podiam radicalizar, encurtar de uma forma muito drástica o comprimento das pranchas, que até aquela altura, para quem não sabe, até 1967, 68, tudo que existia de equipamento no universo do surf era o que a gente hoje chama de pranchão de longboard. Todas eram pranchas enormes, pesadas. Naquele final dos anos 1960, num período romântico de descobertas para a cultura do mundo como um todo, né? Guerra do Vietnã, movimento hippie, contracultura, rock and roll, Woodstock, psicodelia, né? Expansão no campo de consciência, esse movimento vindo dos jovens, mas vindo muito do contraponto ali, das mensagens do governo americano, do alistamento para a Guerra do Vietnã, o movimento hippie colocando-se contra esse movimento bélico, de agressivo, de tomada de poder dos Estados Unidos para lugares exóticos pelo mundo. Então, assim, o Morning of the Earth é um registro histórico da cultura do surf, mas também uma radiografia do seu tempo, daquele momento de descobertas. Então, os surfistas deixavam de ter um contato muito próximo com o movimento hippie, com essa coisa de abandonar a sociedade, a Babilônia, para ir descobrir lugares, culturas e formas de viver diferentes. Naquela época o surf era muito identificado com o movimento hippie, com a psicodelia, e o Morning of the Earth retrata isso, né? A trilha sonora de um rock pesado, psicodélico. A trilha sonora é um elemento muito importante do Morning of the Earth e ela ficou a cargo do G. Wayne Thomas, que angariou ali, escolheu pérolas, músicas muito especiais que acabaram se tornando clássicos por terem como imagens, como referência, o que seria um videoclipe de surf, né? Porque as cenas de surf, as cenas das viagens, as cenas da exploração do grupo de surfistas que protagonizou o filme acabaram servindo como videoclipes da trilha do projeto. Então, acho que todo mundo que curte a história do surf, todo mundo que curte a cultura do surf, entende o Morning of the Earth como um clássico em função do registro das imagens daquele momento, daquela radiografia do início dos anos 1970, e que a trilha sonora acaba embalando todo esse projeto, todo esse processo de uma maneira muito especial e marcando o imaginário dos surfistas daquela geração e desses últimos 50 anos como um projeto clássico. Então a gente tem especialmente Michael Peterson, Terry Fitzgerald, Nat Young, Rusty Miller, como um grupo dos surfistas exploradores, e a gente percebe em algumas cenas eles fabricando suas próprias pranchas. O surf já tinha vivido e ainda estava em processo a Shortboard Revolution,
e o equipamento, a escolha de todos à época não poderia ser outro senão a single fin, porque a 2 quilhas, a twin fin ainda não tinha se desenvolvido, sido colocada em cena e ainda faltava quase uma década para Simon Anderson colocar para o mundo a invenção das 3 quilhas. Então, o Morning of the Earth é muito identificado com a cultura, além da cultura hippie, da cultura da descoberta, da exploração de novos picos, também com a cultura da single fin, com as pranchas de monoquilha. Se o filme é identificado com a cultura das single fins, existia muita experimentação nos modelos de pranchas de rabeta, de canaletas. Então a gente percebe em algumas cenas eles shapeando suas próprias pranchas e tentando assim desenvolver modelos novos, abrindo esse despertar da consciência, esses experimentos, às vezes em drogas, em substâncias psicodélicas, às vezes se manifestavam também no momento que eles iam desenvolver os equipamentos, as pranchas, e essa criatividade era colocada em cena também para produzir novos modelos de rabeta, de bico, de canaletas, enfim, muita coisa foi criada naquele momento e foi registrada no filme para o deleite dos amantes da história do surf. 50 anos, ou 52 anos no caso, de uma forma mais precisa, é um marco temporal muito significativo, né? E se a gente hoje olhar para o ambiente do surf de competição, a gente podendo assistir um campeonato na palma da mão, as ondas artificiais se ofertando aí como uma nova fronteira no universo do esporte, a gente olhando para o Morning of the Earth, há 50 anos quase que parece pouco, porque é uma pré-história, é um momento realmente jurássico, de descoberta, pranchas de uma quilha, picos sendo explorados, assim, o Uluwatu é mostrado pelo mundo pela primeira vez numa barca do Morning of the Earth, e a partir daquele momento rolou um culto, uma migração, o Uluwatu e Bali se transformou logo depois do Morning of the Earth numa meca do free surf, da exploração de novos mares, de novas fronteiras para o esporte. Então a gente tem esse marco, esse experimentalismo impresso em cada negativo, em cada cena do Morning of the Earth. E para a galera nova que está acostumada aí com alta tecnologia, com as pranchas desenvolvidas por computador, com revestimentos em fibra de carbono, umas novidades realmente muito expressivas, eu acho que tudo isso começa lá atrás. A gente não tinha internet, os caras não tinham máquina de shape, era tudo feito no braço, na plana. Os caras iam, né, capinando ali, explorando os lugares e os acessos aos lugares de uma maneira que hoje em dia é praticamente impossível de ser feita, né? Então, assim, é um período de descobertas, um período romântico, um período de experimentalismo que ficou impresso no filme, e isso é muito poderoso. A maioria dos grandes surfistas eram também grandes shapers, tanto que essas revoluções foram colocadas em cena, as revoluções nos designs de pranchas foram impostas por esse grupo de surfistas e por co-irmãos desses grupos, contemporâneos deles. Então, depois do Shortboard Revolution, a gente tem o movimento Busting Down the Door, então tem a criação do circuito mundial 4 anos depois. A gente está falando de um filme clássico que foi produzido e colocado no mundo 4 anos antes da própria criação do circuito mundial. Então, todo esse movimento, todo esse experimentalismo, ele acaba também escorrendo, se manifestando de alguma maneira também na criação do circuito, na era romântica e amadora quase do surf, né? Além dos surfistas na época serem shapers, serem também músicos, os luaus rolavam em todas essas barcas exploratórias pelo mundo. Eles também eram documentaristas dessas próprias explorações, né? Então o Albie Falzon é um desses caras, que é um surfista que foi explorar, foi viajar com esse grupo fabuloso de surfistas pelo mundo. Então a gente tem cenas, não só o Uluwatu foi surfado pela primeira vez, como esse surf teve registro, teve a captação de imagens. Então é algo que caminhava junto à exploração e o registro histórico. Depois do filme, o registro de Uluwatu, vocês imaginam os caras explorando, capinando, produzindo o acesso, descendo a gruta pela primeira vez. É impressionante a gente observar o que hoje acontece na Indonésia e o que acontecia na época. Os caras foram lá explorar. Vocês imaginam o poder transformador dessas imagens, como isso acabou impactando e definindo os rumos de muita gente depois daquilo, né? Gerry Lopez vai surfar em Uluwatu muito em função dessas imagens históricas ofertadas ao mundo pelo Morning of the Earth. Os próprios brasileiros, João Príncipe, a primeira barca que teve brasileiros, aconteceu anos depois, no comecinho da segunda metade dos anos 1970. O João Príncipe tem registros das primeiras barcas de brasileiros lá, que ele estava com um grupo especial em 1976, se não me engano. Depois a gente tem a barca clássica de 1980, 88, o Tico e outros exploradores brasileiros, acho que são herdeiros. Eu acho que esse processo começa
para o mundo com o Endless Summer e ele continua com Morning of the Earth. Então o surfista explorador, ele é um herdeiro do Albie Fawson, do Rusty Miller, do Michael Pearson, do Terry Fitzgerald, na medida que eles vão, a partir desses registros, dessas experiências, procurando novas fronteiras, né? Buscando, vocês imaginam, sem previsão de onda, como é que é chegar lá em Uluwatu e ver aquelas esquerdas. Os caras surfaram o Inside Corner pela primeira vez e registraram pela primeira vez. Imagina a surfistada na época parando para ver esse filme, o impacto disso, né? Como isso despertou tanta gente para cair na estrada, ganhar o mundo. É transformador, revolucionário. E é por isso que a gente está aqui falando deles, mais de 50 anos depois, como isso é impactante para a cultura do surf, para a história. O turismo da Indonésia nunca mais foi o mesmo depois desse processo migratório. Bali está hoje caótica, muito em função desse processo que começou lá atrás, e o Morning of the Earth é um marco nesse caminhar, nessa cultura. A gente não só de Uluwatu, de Bali, na Indonésia, vive esse filme, porque a gente tem cenas alucinantes gravadas na costa leste da Austrália, em Angary, em Lennox Heads, em Kirra. Michael Pearson em Kirra é um capítulo à parte do Morning of the Earth e hoje ainda são cenas que são assim reverenciadas, são dignas de culto pelos amantes da cultura do surf, pelos amantes da história do surf, né? Michael Pearson, inclusive, tem agora um campeonato virtual rolando na Austrália, organizado pelo Chaga Mag, que é um videomaker clássico lá de Coolangatta, que é o campeonato virtual de cutbacks, que ele tem como referência especial o cutback do Michael Pearson em Kirra, que está registrado no Morning of the Earth. Então, passado, presente e futuro meio que dialogam de alguma maneira com o Morning of the Earth e com o surf de uma maneira geral, né? Porque os equipamentos mudaram, o jeito de surfar mudou, mas a essência que a gente vê no filme continua aí, tanto que a gente tem hoje em dia seguidores de Michael Pearson, de Rusty Miller, de Nat Young, por aí, que são free surfers, são esses caras que testam novos equipamentos, pranchas assimétricas, pranchas twin fins, single fins também, por que não, com rabetas diferentes, com modelos diferentes, que eu acho que tem muito essa origem, essa inspiração no Morning of the Earth e nessa cultura experimentalista de descobertas que está impressa no filme, que faz parte desse momento revolucionário no mundo e também no surf, que é ali o início dos anos 1970. Tem uma coisa importante para colocar no contexto, como era desafiador explorar e registrar e produzir o que os caras fizeram para o filme. A gente está falando de uma época que eu falei pré-invenção das duas quilhas, twin fins, pré-três quilhas, pré-tanta coisa, é tão jurássico, é tão histórico, é tão ancestral, que os caras não usavam cordinha. O filme é produzido antes da criação, da invenção e da popularização do strap, do leash, do lash, como queiram aí, onde quer que vocês estejam nesse continente que é o Brasil. Os caras não tinham como ter a prancha próximo de si quando eles tomavam caldo, quando eles perdiam a prancha. Todo bom surfista dessa era também um grande nadador, tanto que o digníssimo Rory Russell fala que a maior invenção da história do surf é a cordinha, na medida que a cordinha dá para o surfista a possibilidade dele pegar um número muito maior de ondas que ele pegava antes da invenção da cordinha. Então, o Morning of the Earth é um registro histórico também dessa era pré-cordinha, que os surfistas eram também excelentes nadadores. Porque, assim, é claro que tinha um golfinho, tinha maneira de furar a onda por baixo, mas em alguns momentos também os caras arremessavam a prancha por cima da onda. Então tem umas cenas meio quase que folclóricas registradas no filme que dão pra gente a noção do desafio que era sobreviver às condições de mar, às vezes extremas, com um equipamento tão rudimentar, tão romântico. Estão ainda no início de um processo evolutivo, né? A fibra de vidro foi colocada em cena depois da Segunda Guerra Mundial, então não era uma invenção tão antiga, era algo muito recente. Isso está impresso no filme. A gente tem o fato da descoberta de Uluwatu, de Bali, na Indonésia, ser um marco central no filme, mas, como eu falei, tem picos clássicos da costa leste da Austrália registrados e tem também o Barca para o Havaí, que é sempre bom contextualizar também. A gente tem essas ondas perfeitas de linha, Indonésia, Austrália com todo o seu potencial, mas o Havaí já era a meca do esporte, já era identificado com essas ondas muito poderosas, muito desafiadoras, e a galera tá lá, de single fin, sem cordinha,
também se colocando à prova em ondas pesadas. Tem cenas do Terry Fitzgerald, que era considerado o sultão da velocidade, Sultan of Speed, apelido que foi dado a ele em função de como ele negociava com as direitas clássicas de Jeffreys Bay na África do Sul, mas esse surf dele muito energético, muito muscular, também é registrado em cenas no Havaí, na Austrália, não só do Terry, mas como um grupo de surfistas que protagonizam o Morning of the Earth. Do ponto de vista das ondas, né, da exploração, da luta do limite do homem, né, enfrentando as forças da natureza, a gente tem que imaginar que isso é pré-circuito mundial, até o localismo no North Shore de Oahu. Se o North Shore até hoje tem um certo clima campestre, rural, vocês imaginam em 1970. Era a meca do esporte para um grupo muito reduzido de surfistas que vinham de várias partes do mundo para lá, mas o ambiente lá ainda era muito intocado, muito virgem, muito pouco explorado, muito pouco sacrificado. Então era realmente a raiz do North Shore ainda estava lá impressa, e essa exploração dentro d'água tinha como ambientação fora d'água cenas de pureza, de romantismo, né, de a natureza em estado bruto. E outra questão desse marco temporal, dessa mais de meio século do lançamento do filme para hoje, a gente não tinha esse contexto à época, obviamente, rede social, nem pensar, mas a própria televisão não tinha espaço para isso. Então, esses filmes clássicos dos anos 70, eles eram expostos para a audiência, nas salas de cinema. Vocês imaginam, né, a alegria, a apoteose, né, a curtição que era assistir um clássico do surf na tela grande, com a qualidade diferente, com áudio. Era uma experiência transformadora, e isso acabou cooptando, influenciando, inspirando muita gente a partir para o mundo, partir para essa exploração, dando assim a importância, comprovando a importância e o valor histórico do Morning of the Earth, o que a gente conhece como cultura do surf. Aqui eu estou divagando, né, repercutindo, falando da importância histórica do filme, mas acho muito importante que as pessoas, vocês, tenham a oportunidade de assistir o filme do início ao fim. Ele está disponível, a gente vai colocar na descrição do vídeo, vocês conseguem assistir ele do início ao fim e ter essa experiência, esse mergulho na história, e depois, quem sabe, rever o que eu falei aqui, para entender a importância do Morning of the Earth para a história do surf, para a cultura do esporte que a gente tanto ama, um marco histórico que vale ser reverenciado, revisitado e entendido em toda a sua potência. Aquela chamada para ação tradicional, né, meu irmão? Você aí está assistindo nosso conteúdo aqui, não se inscreveu no canal? Se inscreva, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo com a galera que vocês saibam que possa curtir. Comentem também, eu estou tentando responder os comentários lá, sempre, todos os comentários feitos. Eu acho muito importante essa via de mão dupla entre nós, para a gente caminhar aí de braços dados nessa evolução do surfografia. Então, muita coisa boa pela frente. Um pouquinho de passado para a gente entender o presente e projetar o futuro, beleza? Aloha, mahalo, até a próxima.